Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Neuza Almeida e hoje eu estou aqui com a lição 244 aqui do livro Um Curso em Milagres. E eu espero que você esteja muito bem. Bom, hoje a mensagem da lição, ela diz: em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo. O teu filho está sempre salvo, onde quer que ele se encontre, pois está lá com ele. Ele só precisa invocar o teu nome e lembrar-se de sua própria segurança e do teu amor, pois são um só. Como pode ele ter medo, duvidar ou deixar de saber que não pode sofrer, ser ameaçado ou experimentar a infelicidade, se ele te pertence, amado e amoroso, na segurança do teu abraço paterno? Então, essa é a primeira mensagem que a lição nos traz. Então, aqui ele está falando de um estado de consciência. A fé ou o medo, a insegurança ou o estado de segurança é um estado que a gente cria dentro da nossa mente. E isso é fato. Quando a gente lembra que nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que a gente pensa e a partir daquilo que a gente sente, imagina a realidade de uma pessoa que sente o medo, que está sempre imaginando que situações de perigo vão chegar, ou ela está em situações de perigo, aonde como sentimento ela carrega o medo. Então, essa pessoa, nesse estado de consciência, ela com certeza ela cria uma realidade para ela que se manifesta através desse sentimento de medo. Então, nós já falamos aqui algumas vezes que nós criamos a nossa realidade a partir do nosso estado mental. Este mundo onde nós vivemos aqui é um mundo de ilusões, como nós já falamos em algumas lições passadas. E essa ilusão que é criada na nossa mente, uma das, eu acredito que seja aquela que mais coloca a população desse planeta em situações de perigo, é este medo e essa falta de confiar de que este mundo invisível que a gente não vê, mas que ele é 99%, eu diria, da realidade mesmo por trás dos nossos olhos. Confiar que este mundo existe, confiar que nós estamos sendo protegidos por essa energia, mas que para a gente receber essa proteção, a gente precisa ter uma mentalidade focada na fé e na confiança de que este mundo invisível, ele nos acompanha o tempo todo, é primordial para que a gente consiga experimentar deste mundo sem o medo, sem a sensação de perigo. Então, o tempo todo nós estamos protegidos, porque ainda que a gente esteja aqui vivendo na nossa individualidade, nós temos uma mentalidade muito pequena ainda. Nós estamos trabalhando para desenvolver essa mentalidade, para nos conhecermos a nível mental. Então, claro que existe este Deus nos protegendo, e aí quando a gente fala de Deus nos protegendo, a gente está falando dessa força invisível que está conosco o tempo todo. E nós temos também, a partir deste Deus, nós temos outras emanações de consciências nos ajudando. Então, Deus, ele se expressa de diversas formas. Nós somos uma dessas formas. Os anjos, os arcanjos, o que a gente chama de centelha divina, de eu superior, de Espírito Santo, são consciências, são forças do mundo invisível que faz parte também da nossa consciência e que está o tempo todo nos guiando, nos ajudando, nos protegendo. Só que para isso a gente tem que estar nesta conexão, porque eles não ferem o nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa confiar que estamos em segurança, que não estamos correndo perigo. Quando a gente confia,
a gente emana um sentimento e um pensamento diferente, certo? Bem diferente. Então, ter esta fé é confiar, e ter esta fé é você ir viver a sua vida com o pensamento e o sentimento de que está tudo bem. Aonde quer que você esteja, está tudo bem, porque você nunca esteve, nunca está e nunca estará em perigo. E essa confiança faz com que você, e eu vejo aí por mim, né? Faz com que as portas do mundo se abram. As oportunidades se abrem para você, porque o medo, ele deixou de ser barreira. Com o medo, vários outros sentimentos vêm junto. Então, se eu tenho medo, eu sou inseguro. Se eu tenho medo, às vezes eu sou tímido. Se eu tenho medo, eu tenho vergonha. Se eu tenho medo, eu não tomo atitude, eu não faço escolhas. Eu fico travado. Em diversas situações, o medo, ele é uma coisa que trava. Então, o medo, ele está presente na vida da maioria das pessoas. E muitas vezes ele está muito bem disfarçado. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa que ela é tímida, mas por trás daquela timidez tem medos. Medo de ser rejeitado, medo de ser punido, de ser julgado, enfim, são diversas formas de medo. E este medo é uma das barreiras que impedem a gente de fazer essa conexão com este mundo invisível que está pronto para nos proteger, pronto para nos guiar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, a lição de hoje, ela pede para confiar e ela diz, olha, em nenhum lugar você está em perigo e você precisa acreditar nisso. Se a gente considerar que a nossa vida é um movimento, o que nós estamos fazendo aqui é um caminho, mas não é um caminho em linha reta, é um caminho no sentido de elevação de consciência. Nós estamos caminhando para um nível mais elevado de consciência. E a sensação de estar em perigo é uma coisa que te coloca travado nesse caminho. Então você não consegue evoluir enquanto você não fazer essa transmutação dessa sensação de perigo. E o que a lição traz aqui hoje, então, nessa lição, é essa posse dessa confiança. Então, essa primeira parte aqui da lição já é essa oração, essa declaração de que não existe motivo para você se sentir em perigo, porque você e o Pai, você e Deus, você e o Espírito é um só. Então, ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Mas a partir do momento que você fechou a porta para ele, dando mais atenção e focando no perigo, ele, até que ele tente, né, te mostrar, esse mundo espiritual, eles mostram pra gente o tempo todo. Mas às vezes, e na maioria das vezes, eu diria, esse medo que a gente sente, essa sensação de insegurança, ela fecha a nossa visão, a gente não consegue enxergar. Então, a lição para hoje é uma reflexão. E aqui no final ela diz, e é lá que estamos na verdade. Nenhuma tempestade pode entrar no abrigo bendito da nossa casa. Em Deus estamos seguros, pois o que pode vir para ameaçar o próprio Deus ou amedrontar aquele que para sempre fará parte dele? Então aqui ela declara, quando ela diz aqui, mas quem pode ameaçar? O próprio Deus. Então ela está dizendo aqui, olha, você é uma emanação divina que está vivendo aqui de forma limitada dentro deste corpo, mas você nunca deixou de ser essa emanação divina, ou seja, imagem e semelhança do próprio Deus. Só que aí a gente precisa ir lá para o invisível. É esse corpo que é a imagem e semelhança de Deus? Não, é o que dá vida para esse corpo. Então sempre lembrar, sempre, olha, eu não sou este corpo, porque se eu me olho como esse corpo é limitado. Esse corpo é limitado. Mas eu preciso olhar para o que dá vida para esse corpo. Porque o que torna esse corpo poderoso, essa mente poderosa, é o que dá vida.
é essa vida invisível que nos mantém em movimento aqui nessa jornada, né? Nós estamos numa jornada rumo à nossa consciência divina, rumo a nos conhecermos o nosso lado invisível. Então, poxa, nós estamos aqui aprendendo. Então, a lição de hoje é esse convite aí para o aprendizado. E o que nós... E aí eu deixo a pergunta para você. O que você pode fazer hoje para eliminar da sua mente esta ideia de medo, de insegurança, de ameaça? Porque isso é um trabalho de reprogramação mental. Reprogramar a sua mente. Comece nas pequenas coisas hoje, reprogramando a sua mente. Então, para todas aquelas situações onde você se sente inseguro, ou se sente ameaçado, ou se sente tímido, com vergonha, incapaz, não merecedor, seja qual for esse sentimento que te coloca numa zona de perigo, lembra dessas palavras aqui e leia essas palavras aqui. Você é a própria emanação divina, a emanação de Deus. Então, toma posse disso. Empregue isso dentro da sua mente, repita isso até que isso se torne uma realidade para você. Uma verdade, até que todos esses outros pensamentos, que são pensamentos que bloqueiam o seu processo de evolução, desapareçam da sua mente. E é através dessa repetição e do acreditar, do ter fé, que você consegue reprogramar sua mente. E claro, a partir da ação também. Tem medo de fazer alguma coisa? Vai lá e faz, para que o medo desapareça. Você tem um desejo dentro do seu coração. E qual é a barreira que impede você de realizar esse desejo? Então vai, experimenta. Não tem nada que possa te ameaçar. E você vai aprender, alguma coisa você vai aprender. Então, a melhor forma, e eu já falei aqui algumas vezes, se conecta com essa divindade, porque ela vai te mostrar como chegar onde você quer, de que forma e quando isso vai acontecer, de que jeito isso vai acontecer, isso vai ser mostrado. O que a gente não pode é deixar de fazer as coisas, deixar de evoluir por conta de se sentir ameaçado, ou ter medo, ou ter insegurança. Isso não. Então, nesse processo, e que eu imagino que você esteja nesse processo de evolução, que você confie, que você acredite e vá e saiba que você é protegido o tempo todo. Então eu fico por aqui hoje com essa mensagem para você, espero que faça sentido e eu te espero amanhã com mais uma lição. Um grande beijo!